Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal. Seja muito bem-vindo você que já é um atraído, que faz parte aí da nossa caminhada nesse nosso canal. Você que já está caminhando com a gente, fazendo essa experiência com o amor do Senhor. Bem, chegamos na metade, podemos dizer assim, do nosso itinerário espiritual nesse tempo. O tempo comum, ele tem os seus 34 domingos e hoje a gente está no 17º, então a gente está na metade dessa caminhada. E hoje, na metade dessa caminhada, nosso Senhor vai fazer com a gente uma experiência de compreendermos o amor de Deus. O amor de Deus que se manifesta a nós no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque a primeira leitura, ela vai falar do amor do Pai. O Pai que ama o justo. Então, por isso, não que o Filho e o Espírito Santo não amem, mas a primeira leitura vai mostrar para nós esse Pai que ama o justo e por conta do justo vai perdoar, então, a cidade, né? Vai livrar o justo da condenação. Então, o Pai ama aquele que vive na justiça. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A segunda leitura vai falar do Filho de Jesus, que perdoa a cada um de nós, que perdoou a cada um de nós, crucificando-nos com Ele na cruz, pregando na cruz os nossos pecados, pregando na cruz o documento que nos condenava. E o Espírito Santo vai manifestar o amor a cada um de nós por esse movimento do perdão dos pecados, mas por essa ação no nosso coração, como vai dizer o Evangelho de hoje, porque todo aquele que pedir será dado o Espírito do Pai do céu. Então o Espírito Santo vem habitar em nós para mudar e converter tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Então vamos ver. A primeira leitura, ela vai trazer essa leitura do livro do Gênesis, que a gente já meditou, né, durante as semanas há um tempo atrás, mas vai falar para nós desse clamor contra Sodoma, porque Sodoma e Gomorra, essas cidades haviam se perdido pelo pecado. Às vezes isso também acontece e se passa com a gente, né? Com cada um de nós, que a gente se perde pelo pecado, a gente se perde nas situações de pecado e parece que não há solução para nós. Parece que o lugar que chegamos é absurdo demais e não dá para mudar, não dá para se converter, não dá para voltar. E aí existe essa intercessão de Abraão, porque Abraão vai apelar, mas se tiver 5 justos, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver só 20, se tiver só 10. Então, Abraão vai tentando apelar para a consciência de Deus, mais ou menos isso, porque não tem como fazer isso, né? Mas Abraão vai tentando recordar a Deus da justiça de Deus, de olhar e salvar aqueles que são justos. Então nós vamos ver nessa primeira leitura o favor de Deus para com os justos. Aqueles que vivem na justiça experimentam o favor de Deus. E o que é viver na justiça? É fazer a vontade de Deus, praticar o bem para com os outros. Muitas vezes nós estamos envolvidos em situações, somos submetidos a situações más, onde pessoas nos fazem mal, pessoas fazem coisas contra cada um de nós, e nós queremos devolver da mesma maneira, queremos retribuir na mesma moeda, queremos fazer os outros sofrerem aquilo que a gente está sofrendo, queremos que o outro passe por aquilo que eu estou passando. Só que a experiência da justiça é entender que tudo vai ser acertado e ajustado com Deus. Então, a conta não vai ser paga comigo. A maldade que me fizeram não vai ser paga ou não vai ser retribuída, restituída ou ajustada comigo, mas é com o próprio Deus. E isso vai trazendo ao nosso coração uma profunda liberdade, sabe? Vai trazendo ao nosso coração como é que eu posso dizer? Isso vai trazendo ao nosso coração uma paz, porque nós sabemos que Deus vai fazer tudo por cada um de nós. Deus, ele protege os justos. Então,
a gente vai ver por essa primeira leitura que quando eu vivo uma vida na justiça, quando eu vivo uma vida fazendo a vontade de Deus, quando eu vivo uma vida fazendo aquilo que é certo, porque às vezes aparecem na nossa vida como que tentações pra gente fazer as coisas erradas, pra gente não fazer o certo e não fazer o que deveria estar fazendo. E às vezes a gente se submete a isso. A gente se permite, em nome do cansaço, em nome da falta de disciplina, em nome da falta de vontade, em nome da preguiça, a gente se permite certas coisas. A gente se permite falar mal das pessoas, a gente se permite desviar coisas, a gente se permite não cumprir uma jornada de trabalho, a gente se permite ser falso com as pessoas, a gente se permite não amar, a gente se permite fazer mal. E isso não são atitudes justas, porque justiça é sempre fazer o bem, é sempre entregar o melhor. Por exemplo, eu lembrei agora de um fato, quando eu era seminarista, que ia ter um almoço da Pastoral Social, eu acho que eu já contei isso aqui, que ia ter um almoço da Pastoral Social e ia ser estrogonofe, almoço de igreja, né? E aí, só que o estrogonofe tava totalmente, sabe aquele estrogonofe aguado, sem gosto? E aí o padre foi reclamar com a pessoa que tinha feito, né? Poxa, porque a pessoa cozinha muito bem, sempre fazia tudo muito bem, gostoso e saboroso. Aí, quando ele perguntou, a pessoa falou assim, que eu não tô muito bem, mas também, pra quem tá bom. Essa frase é uma desculpa que a gente usa muitas vezes pra tantas coisas na vida. Pra quem tá bom. Não é pra quem tá bom, mas o justo é dar sempre, entregar sempre o melhor pro outro. Porque eu não tô fazendo para o outro, pelo outro, mas eu tô fazendo para o outro por amor a Deus. Então, por isso que eu devo viver a justiça, porque tudo que eu faço para o outro tem o objetivo de ser para Deus. Então, eu não posso entregar pouco, eu não posso entregar qualquer coisa. Eu falava isso domingo passado, que a primazia de Deus dá o melhor, né? Abraão, na semana passada, a gente via que Abraão deu o melhor para Deus, pegou a melhor farinha, o melhor cordeiro, né? Então, é o melhor que eu entrego para Deus. E às vezes eu vou precisar entregar o meu melhor para Deus na figura de uma pessoa que pode não valer nada, que pode não ser boa, que pode ser ela. Mas eu entrego o meu melhor porque eu estou amando aquela pessoa, eu estou amando a Deus através daquela pessoa. Eu estou amando a Deus através das atitudes que eu tenho para com aquela pessoa. E isso é viver a justiça de fato. Quando eu entrego o melhor que eu tenho, não pela pessoa, mas para a pessoa, por amor a Deus. Então isso é viver verdadeiramente a justiça a qual cada um de nós somos convidados a viver. A segunda leitura vai falar sobre que no batismo nós fomos sepultados com Cristo, né? Isso é muito bonito porque a palavra batismo significa imersão. Os batismos antigos, a pessoa descia, né, uma escada e aí era mergulhada na água e depois subia pelo outro lado, né? Para haver mesmo essa imersão. Assim como Cristo foi sepultado, né, colocado debaixo da terra, nós também somos sepultados, colocados debaixo das águas e subimos, tá? Tem esse movimento de subida, levantamos dali das águas do batismo para uma vida nova, para um tempo novo na presença de Deus. E aí aqui nós vamos ver essa expressão do amor de Deus, porque Jesus, a culpa e a condenação que havia sobre nós, que nós não poderíamos pagar, ele assumiu e pregou isso na cruz. Então, o seu sacrifício redentor na cruz, que foi um sacrifício de amor por cada um de nós, nos libertou da escravidão do pecado. Então, eu preciso hoje viver uma vida como uma pessoa liberta das escravidões do pecado. Eu não posso querer voltar para uma vida de escravidão do pecado. Eu não posso querer arrumar outras escravidões para minha vida. Eu não posso querer encontrar outras situações que me amarrem, que me prendam. Ou também não posso ficar acomodado no pecado, porque quando eu estou acomodado no pecado, eu estou desvalorizando o sacrifício de Jesus. Imagina, Jesus fez um sacrifício por mim, um sacrifício salvador, redentor, um sacrifício puro, santo, para me libertar. E eu desvalorizo esse sacrifício com a minha falta de coerência de vida, com a minha
falta de conversão, com a minha falta de desejo de luta para vencer o pecado. Então toda vez que eu não luto para vencer o pecado, que eu desejo permanecer no pecado, que eu fico nessas situações e não me converto, eu estou desvalorizando o sacrifício de Jesus. Eu estou desvalorizando o amor que ele manifestou por mim. Porque ele deu a vida dele, por cada um de nós, numa ação voluntária. Ele quis, ele escolheu, ele quis, ele se entregou, ele se deu. Por amor, porque ele quis amar, ele se entregou por amor. E quando eu não faço jus a isso, quando eu não vivo uma vida em santidade, coerente, reta, eu estou desvalorizando o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Eu estou desprezando isso quando eu não me converto e não mudo de vida. E o Evangelho vai falar que os discípulos pedem a ele para ensinar a rezar. Então, em primeiro lugar, ele vai ensinar o Pai Nosso. Ele vai ensinar o Pai Nosso como uma oração, vamos dizer assim, como uma oração simples, né? Como uma oração simples, onde eu não peço muitas coisas. Vai ser pedido primeiro, eu vou bendizer a Deus, porque eu vou dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então eu vou resguardar a santidade de Deus, então eu vou compreender, né? Vou dar a entender a santidade que há no nome do Senhor. Vou também pedir para que o reino dele venha. Mas os pedidos principais do Pai Nosso são o pão de cada dia. Então eu não peço nada extraordinário, mas eu peço o essencial, porque o pão é o alimento mais essencial que a gente tem. Então eu peço aquilo que é essencial para a minha vida, peço o necessário, não peço o extraordinário ou nada demais. Peço que ele perdoe os meus pecados, porque eu estou disposto a perdoar o outro. Então eu peço a ele para que me ame, porque eu também estou amando o outro, porque perdão é uma expressão do amor. Então eu estou dizendo: Senhor, perdoa-me, porque eu também perdoo os meus irmãos. Então isso vai criando um ambiente de perdão. Quando eu perdoo o outro, meu coração está aberto também para receber o próprio perdão de Deus. Muitas vezes eu converso, atendo pessoas que falam que tem muita dificuldade de perdoarem e, consequentemente, têm dificuldade para se sentirem perdoadas por Deus, porque são pessoas que ficam presas às situações. Então você precisa perdoar o outro, que isso também é um passo de abertura do seu coração para que você possa acolher, porque Deus sempre quer nos perdoar. Só que outra questão é você acolher esse perdão, é você assumir na sua vida esse perdão, assumir na sua vida que você foi perdoado por Deus. E aí nosso Senhor vai dizer que nós precisamos pedir o essencial. E aí por isso que ele vai dizer: vocês são pessoas más, mas sabem dar coisas boas para quem te pede. Então, imagina o Pai. Então, quando nós pedimos a Ele, Ele nos dá o que é mais importante para a nossa vida. Ele nos dá aquilo que é mais essencial para cada um de nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é fonte de todo amor. O Espírito Santo, que é o amor do coração do Pai, que derrama no Filho, e o Filho que derrama no Pai. Então, quando eu peço a Deus, aquilo que eu devo de fato pedir a Deus todos os dias, é o Espírito Santo. Porque se eu peço esse Espírito, eu peço o amor de Deus. E o amor de Deus me leva a amar. O amor de Deus me leva a perdoar. O amor de Deus me leva a conformar-se à vontade de Deus. O amor de Deus me leva a valorizar o seu sacrifício na cruz. O amor de Deus me leva à justiça. Então entende que o amor, que é o Espírito, vai ajudar a gente a viver tudo que está falando também nas outras leituras. A ser justo, a amar os irmãos, a valorizar o sacrifício de Jesus. Então o que a gente precisa mesmo, que é o que o Evangelho quer ensinar pra gente, é do Espírito Santo. Precisamos todos os dias pedir o Espírito Santo de Deus, porque ele também traz sabedoria, discernimento, paciência, que é um fruto do Espírito. Então tudo que eu preciso vem a nós pelo Espírito. Por isso, não fique se preocupando em pedir a Deus muitas coisas. Se preocupe em pedir a Ele o essencial, que é o seu Espírito, para que vivamos a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.